Eu tenho 180 dias para construir o meu negócio dos sonhos. Vocês já devem ter visto alguns desses experimentos no YouTube em que a pessoa decide reconstruir a vida dela do zero e ter 180 dias para conseguir construir a vida dos sonhos. Mas, como vocês podem ver pelo título, eu decidi fazer um pouco diferente. Em vez de construir a minha vida dos sonhos em 180 dias, eu decidi me dar 180 dias para construir o meu negócio dos sonhos totalmente do zero. Isso justamente porque a maior mudança que eu tô tendo na minha vida agora é justamente em relação à área profissional. E eu poderia fazer um desafio como esse e construir o meu negócio do jeito que eu tô sonhando, simplesmente por mim mesma, sem postar nada aqui no YouTube. Mas eu lembro muito de quando eu tava fazendo terapia, que era muito bom, porque eu tinha alguém quase que pra dar uma satisfação, sabe? De ir ali uma vez por semana, falar dos combinados, se eu tava mantendo, se eu tava conseguindo cumprir aquilo que eu queria pra minha vida, as minhas metas, os meus objetivos, os novos hábitos. E eu percebi o quanto isso era bom, porque hoje em dia eu não tô mais fazendo terapia, eu tive alta, mas eu sinto falta disso, sabe? De ter alguém ali realmente me perguntando como estão indo as coisas, se eu tô conseguindo manter esses hábitos saudáveis, que eu já vou falar um pouco mais sobre como isso entra na área de trabalho também. E aí eu decidi fazer do YouTube esse espaço em que eu posso registrar aquilo que eu tô fazendo, eu posso registrar o meu progresso e também me expor um pouco aqui pra vocês, mostrando mais da minha vida, daquilo que eu tô fazendo e ter isso meio que como uma forma de dar satisfação pra vocês, por assim dizer. Mas antes de explicar um pouco mais sobre o desafio em si, eu queria dar um contexto do porquê eu tô fazendo isso no meu negócio. Eu comecei a empreender no digital há uns 5 anos mais ou menos. Hoje eu tenho uma empresa que presta serviços de ensino para lojas online, para e-commerces. Então eu trabalho principalmente com marketing, branding, posicionamento, estratégias de vendas, tudo que envolve esse universo aqui das lojas, marketing e no digital. Só que mais ou menos no meio do ano passado, eu comecei a perceber que o meu negócio não estava indo para um caminho que era o caminho que eu realmente queria para minha vida. Isso porque é natural que quando a gente começa a empreender, a gente busca conselhos de outras pessoas, a gente busca ouvir de quem já chegou lá, aquilo que a gente pode aprender com essas pessoas, e tudo isso é muito positivo. Só que eu comecei a perceber que, na verdade, a vida que eu estava levando e a forma que eu estava conduzindo o meu negócio estava me levando para um lugar que não era a minha própria visão de sucesso, e sim a visão de sucesso de outras pessoas. E sucesso é uma coisa muito individual. Porque muita gente acredita que sucesso no empreendedorismo, principalmente nesse mundo mais digital, é você ter uma empresa gigante que não para nunca de crescer, que você tem centenas de funcionários e que um dia você vai até vender essa empresa e ela não vai mais depender de você. Esse é o sonho que a maioria das pessoas pinta. Só que eu comecei a refletir que, na verdade, esse nunca foi o meu sonho. Eu não tenho o sonho de ter uma grande empresa, de ter centenas de funcionários e de pessoas que dependem de mim. Eu não tenho nem um pouco o sonho de ficar viajando pelo mundo todo, ou pelo Brasil todo, dando palestras e sendo super reconhecida e famosa. Isso não é nem um pouco o meu sonho. Meu sonho, na verdade, é muito mais simples. Eu quero ter uma empresa que banque o meu estilo de vida em casa, com a minha família, que eu possa ter alguns hobbies diferentes, que eu possa viajar uma vez por ano, fazer uma viagem legal, internacional, no máximo isso. Mas não esse sonho grandioso de ter uma super empresa, que é o que a maioria das pessoas querem, né? De ter aquele cargo de CEO e tudo mais. E não tem nada de errado com isso. Só não é aquilo que eu quero pra minha vida. E eu percebi que ao seguir o conselho dessas pessoas que têm esse sonho, eu tava indo pra um caminho que era totalmente o contrário daquilo que eu queria pra mim. Eu não cheguei a ter uma empresa imensa nem nada do tipo, mas eu construí algo que estava crescendo. Eu cheguei a ter 8 pessoas trabalhando comigo na minha empresa, atendi muitas e muitas alunas diferentes em cursos e em mentorias, só que o processo em si não estava sendo legal. Eu senti o peso da responsabilidade de ter esse número de funcionários, esse número de demandas, e se eu quisesse continuar crescendo o faturamento da minha empresa, eu teria que expandir isso cada vez mais e contratar mais e mais pessoas, e eu percebi que isso não era o que eu queria para mim. Eu não queria ter uma agenda cheia, lotada de atendimentos, que era o que estava acontecendo. Eu tinha todas as minhas tardes ali cheias de pessoas para atender. E, de novo, isso não é algo ruim, só não é aquilo que eu quero pra mim. E foi aí que eu percebi que as coisas não estavam legais, que não estava dando certo, que eu tava
exausta, que eu tava indo para um caminho que não era o que eu queria, que os meus dias não estavam sendo bons. E na verdade, a gente fica muito com essa visão de, ok, mas vai valer a pena, porque quando eu chegar lá, eu vou estar feliz, eu vou estar realizada com tudo isso que eu construí. Só que na verdade, esse momento de chegar lá, ele é muito abstrato. E sinceramente, eu acho que ele nem existe. Porque quando a gente chega no ponto que a gente queria, a gente vai estar buscando outro objetivo e outra meta e nunca vai estar realmente satisfeito se os nossos olhos estão nisso, se o nosso maior desejo está nisso. Então, na verdade, o processo, o nosso dia a dia, aquilo que a gente vai construindo semana após semana, é o que compõe a nossa vida. A nossa vida é o processo, não existe esse ponto final. Então, se o nosso dia a dia, o nosso processo não está sendo bom, a nossa vida também não está sendo boa. E quando eu me dei conta disso, que o processo não estava sendo da forma que eu queria e que o objetivo final, na verdade, nem fazia mais sentido para mim, eu percebi que eu precisava acabar com o meu negócio naquele momento e reconstruir tudo do zero, fazendo de forma totalmente diferente agora. Então, mesmo antes de eu pensar em começar esse desafio e compartilhar todo esse processo com vocês, eu já fiz algumas mudanças. Então, eu demiti todo mundo que trabalhava comigo, eu tô completamente sozinha agora. Eu tinha até então uma mentoria em grupo com várias empresárias e ela ainda existe, porque era um processo que eu vendia por 12 meses de acompanhamento, então eu tenho ainda algumas pessoas para atender que entraram alguns meses antes, só que eu fechei as vagas para essa mentoria, então acabei com ela totalmente, não estou aceitando novas pessoas, só estou ainda cuidando das que já tinham fechado comigo antes. E é um pouco assustador fazer isso, porque na verdade a mentoria era a minha maior fonte de renda, e eu fechei isso completamente, colocando todas as minhas fichas nesse novo modelo de negócio. E o que é esse novo modelo de negócio, né? Já contando aqui para vocês. Agora eu quero ter apenas cursos gravados com o meu método. Então, um curso menor, que já tá no ar, na verdade, que ele custa R$147. Então, é algo que eu posso criar conteúdo, assim como eu já crio conteúdo para vender ele, e eu não preciso fazer um atendimento ao vivo ali com ninguém. E eu quero, a partir de agora, escalar as vendas desse produto. E ainda estou fazendo alguns atendimentos individuais, porém consultorias bem mais pontuais ali, 2 encontros para quem quer ter esse momento mais próximo comigo. E eu também amo atender em consultorias individuais, só não vai ser o meu foco principal a partir de agora. Então, nos próximos 180 dias, eu quero compartilhar com vocês exatamente tudo aquilo que eu tô fazendo para conseguir construir esse meu negócio dos sonhos, em que eu não tenho que ficar presa em vários atendimentos por dia, que eu não tenho essa agenda lotada, que eu não tenho um monte de funcionários, mas que eu tenho um negócio que me traz muito mais essa liberdade, que na verdade foi o motivo pelo qual eu comecei a empreender. Então, tem muitas coisas que eu preciso fazer a partir de agora, e é justamente esse processo que eu quero que vocês estejam junto comigo. Bora então falar um pouco sobre as regras desse desafio de 180 dias e o que eu vou ter que fazer durante esse tempo. Para esse desafio de 180 dias, eu resolvi dividir ele em 3 áreas diferentes. A primeira área é a área de trabalho, depois tem a área de saúde mental / espiritual e, por último, a área de saúde física. Eu dividi nessas 3 áreas porque, embora o meu foco principal aqui seja essa parte mais do trabalho e a construção desse negócio, empreendedorismo, um negócio não se sustenta se a pessoa por trás desse negócio não está bem. Então, para o meu negócio andar, para eu conseguir alcançar as metas que eu vou mostrar aqui para vocês, eu preciso estar com a minha saúde mental em dia, eu preciso estar com a minha saúde física em dia. Então, por isso, essas áreas mais especificamente. E agora vamos entrar em cada uma dessas áreas e o que eu tenho aqui de objetivos dentro de cada uma delas e as regras e o que eu vou precisar seguir. Começando pela área de trabalho. Meu primeiro objetivo dentro dessa área é alcançar 100 mil seguidores de uma forma geral nas minhas redes sociais. Então, somando todas as minhas redes, chegar a 100 mil seguidores. É uma meta muito alta pra mim, tá? Porque hoje, somando as minhas redes sociais, eu tenho em torno de 26 mil seguidores. Eu tenho no Instagram 14 mil seguidores e no TikTok mais ou menos uns 12 mil. Então, somando isso, cheguei a uns 26. E no YouTube aqui, eu acho que não tenho quase nenhum inscrito, devo ter umas 30 pessoas no máximo, porque eu tô recém começando. Então, é uma meta bem alta, mas eu sei que é possível. Eu já vi muitas coisas legais acontecendo com as pessoas que seguiram esse desafio de 180 dias. Então eu sei que se eu realmente me dedicar a isso e fazer aquilo que eu preciso fazer,
eu posso chegar lá. O segundo objetivo dentro da área de trabalho é chegar em 50 mil reais faturados com o Campanhas 15D, que é esse curso gravado que eu falei pra vocês, que é um curso menor, ele tem um valor de R$147, ele é sobre como criar campanhas estratégicas para lojas, então se você tem uma marca, como que você cria uma campanha de lançamento de produto, ou então de Black Friday, de Dia das Mães, enfim, é um produto sobre isso. E eu gostaria de chegar em 50 mil reais de faturamento com ele nesses próximos 180 dias. E eu tô começando ele do zero. Então, eu sei que é um valor que parece alto, pensando num produto de R$147. Eu teria que chegar aí em umas 300 alunas, pelo menos, para eu chegar nesse nível de faturamento. Mas é uma meta que tô jogando aí pro mundo e vamos ver o que vai acontecer. Uma terceira meta é justamente sobre criação de conteúdo, porque se eu quero chegar nesses 100 mil seguidores totais nas minhas redes sociais, eu preciso criar conteúdo. Então, eu coloquei aqui como um objetivo criar mais conteúdo e consumir menos. Porque algo que eu percebi nos últimos meses é que eu estava muito viciada em redes sociais. Então, isso estava ocupando muito do meu tempo, de ficar um tempão ali no TikTok, vendo um monte de vídeo, no Reels do Instagram. É algo muito viciante, a gente sabe já o quanto isso faz mal para nossa mente, para o nosso foco, para nossa atenção, e a gente perde muito tempo. Então, eu percebi que eu estava perdendo tempo demais com essas coisas, passando tempo demais no celular, e por isso eu tô colocando aqui essa regra, esse objetivo de criar mais e consumir muito menos. Também pensando nesse objetivo de chegar aos 100 mil seguidores de forma geral nas redes sociais, eu preciso crescer o meu YouTube. Então eu coloquei como uma meta ou como um objetivo postar pelo menos uma vez por semana aqui no YouTube. E isso é um desafio muito grande pra mim, porque já faz bastante tempo, na verdade, que eu queria começar a gravar aqui pro YouTube, mas eu sempre fiquei pensando que eu não tinha uma vida interessante o suficiente para compartilhar aqui com vocês, que quem gostaria de assistir um vídeo tão longo meu falando, porque o YouTube é um espaço em que a gente cria vídeos mais longos e compartilha um pouco mais, fala um pouco mais. Então eu sempre tive essa trava muito grande para começar a criar conteúdo aqui. Mas 2026 é o ano de tirar as ideias da cabeça e simplesmente fazer e deixar de ser perfeccionista, que é uma dificuldade muito grande que eu tenho, de querer que tudo esteja perfeito para eu poder começar, mas eu tô aqui. Eu não sei nada sobre o YouTube, não sei nem editar direito para o YouTube, nem gravar direito para o YouTube, não sei nem se esse cenário aqui está aceitável para o YouTube, mas tô fazendo aquilo que eu posso, nas condições que eu posso, e a gente tem que começar de algum jeito. Então eu vou colocar aí como uma meta, uma vez por semana, estar aqui no YouTube com um vídeo novo. Inclusive, me ajudem a saber o que vocês querem ver aqui nesse canal. Então eu já tenho aqui mais ou menos os próximos vídeos que eu quero trazer para vocês, então de como organizar essa rotina para alcançar as metas que eu tô colocando aqui, trazer um pouco mais também sobre mapa dos sonhos, então esse vision board ali, para a gente conseguir visualizar essa vida que a gente quer alcançar, metas para 2026, quero trazer alguns vlogs do meu dia a dia, então construindo mesmo esse processo junto com vocês, então sobre erros, sobre acertos e o que eu tô fazendo no meu negócio, o que eu tô fazendo para escalar esse produto, e tenho certeza que se você tá empreendendo, você vai conseguir ter um espaço aqui para trocar vários insights junto comigo, e eu quero que o YouTube realmente seja esse lugar que eu posso compartilhar a minha vida com vocês, que eu sinto que é um lugar seguro e que vocês realmente querem saber um pouco mais sobre a minha vida, sobre o meu negócio, e acho que a gente pode ter uma troca muito legal. Então, eu posso trazer também conteúdos aqui sobre marketing, sobre e-commerce. Eu gosto muito de falar sobre tendências, sobre comportamento de consumo. Então, comentem aqui embaixo o que vocês querem ver nesse canal, que eu vou amar ter essas ideias, porque tenho muito vídeo para produzir nesses próximos 180 dias. Pensando também nessa parte de criação de conteúdo, quero postar pelo menos uma vez por dia no TikTok e no Instagram. Eu reaproveito muito os vídeos que eu faço no TikTok para o Instagram e vice-versa. Então, vai ser o mesmo conteúdo nos dois, basicamente, mas eu quero uma vez por dia estar nessas duas redes. Um outro objetivo para o final desses 180 dias é eu não depender mais de atendimentos individuais. Então, como eu falei para vocês, eu ainda estou dando essas consultorias e ainda tenho algumas mentorias para finalizar.
esse ano, durante esses próximos meses, mas eu não quero que o faturamento da minha empresa dependa disso. Então eu quero que o faturamento realmente venha do Campanhas 15D, que é esse curso gravado que eu tô começando do zero. E não depender mais dos atendimentos individuais. Então vamos ver como vai ser. E também, pensando, né, em todos esses objetivos que eu trouxe, principalmente em relação a esse novo modelo de negócio que eu tô começando agora, eu tenho a meta de estudar uma vez por dia. Então, uma vez por dia, tirar ali pelo menos 1 hora, mais ou menos, para eu estudar, para eu me atualizar, para eu entender onde que eu tô errando, o que que eu posso fazer de diferente para chegar nesses objetivos. Então, essa aqui é a área de trabalho, os meus objetivos, as regras que eu vou ter que seguir. E aí, entrando agora nas outras áreas da minha vida, que são as áreas um pouco mais pessoais, que também precisam de mudanças para conseguir sustentar esse estilo de vida e esse estilo de negócio que eu quero ter, dentro aqui dessa área mental / espiritual. Por que eu coloquei assim? Porque eu sou cristã e para mim a minha saúde mental depende muito também de como está a minha vida espiritual. Então vocês vão ver que como o primeiro objetivo, a primeira meta que eu coloquei aqui dentro dessa área é de fazer o meu devocional todos os dias. Então ter o meu tempo com Deus, ler a Bíblia, ler algum livro também sobre esse assunto, isso é mais opcional. Mas fazer o meu devocional todos os dias, logo pela manhã, isso é algo muito importante para mim, que eu vejo que muda todo o meu dia, toda a minha semana. Então, uma vez por dia, pelo menos, logo no início do dia, ter o meu momento de devocional. Também coloquei aqui uma meta de ler pelo menos um livro novo por mês. Eu gosto muito de ler, mas como eu falei pra vocês, eu estava passando um tempo absurdo no celular, TikTok, redes sociais de forma geral, e aí eu pensava que não tinha muito tempo para ler livros. E agora, diminuindo esse consumo de celular, eu tenho a meta de pelo menos uma vez por mês ter aí um livro novo finalizado. E aqui não é sobre nenhum assunto específico, então pode ser um livro mais relacionado a trabalho, ou então sobre outros assuntos, mais por entretenimento. Não quero colocar uma regra nisso, porque eu acho que livro tem que ser algo prazeroso pra gente realmente querer fazer. Então não tem regra, só precisa pelo menos um livro por mês. Em relação ao uso de celular, que vai ser um tema bem frequente por aqui, eu pensei em colocar algumas regras pra mim, justamente para eu conseguir alcançar aquela meta de consumir menos e criar muito mais. Então, o que eu pensei de regras para eu colocar aqui? Primeiro, não utilizar o celular antes das 9 da manhã e depois das 18 horas. Então, o tempo para eu usar o celular é somente depois das 9, então que eu já tomei meu café da manhã, eu já me arrumei, já fiz meu devocional, já fiz algum treino na academia, enfim. Só depois disso eu posso daí utilizar o meu celular e depois das 18 horas também é o momento de encerrar, de não olhar mais para o celular, diminuir bastante esse uso de telas. E também algo que eu pensei aqui é de pelo menos uma vez por semana dentro do mês. Então, 180 dias vai dar aí 6 meses. Então, uma semana por mês, dentro desses 6 meses, eu não consumi absolutamente nada de redes sociais. Então, ficar totalmente sem redes por uma semana dentro de cada um desses meses. Eu, inclusive, fiz isso essa última semana, que a gente tá na primeira semana de janeiro, hoje é dia 6 de janeiro, e eu passei essa semana inteira sem consumir redes sociais e foi incrível. Na verdade, eu já tô até adiantada aqui nas minhas metas, porque eu tô no meu terceiro livro desse mês, a meta é só um, mas já tô no terceiro, porque eu fiquei essa semana sem celular, não tinha muito o que fazer, tava na praia agora, início de ano, fiquei lendo livro, já tô no terceiro livro. Então, realmente é algo que funciona muito bem e por isso eu pensei de manter isso todos os meses, pelo menos uma semana do mês, sem utilizar nada de redes sociais, sem consumir nada, só entrar realmente para postar. Uma outra meta dentro dessa área aqui mais de saúde mental é de manter os ambientes e eu mesma alinhada. Então, logo no início do dia, eu me arrumar, ficar pronta pro dia, né? Uma roupa bonita, uma maquiagem, arrumar o cabelo. Por quê, tá? Porque eu trabalho de casa, eu trabalho criando conteúdo. Então, se eu não tô alinhada, minimamente arrumada, eu nem tenho vontade de gravar. Eu não tenho vontade de abrir ali os stories e começar a falar. Se eu tenho alguma ideia de vídeo, eu tenho que anotar pra depois, porque naquela hora eu não tô arrumada e daí eu não quero gravar. Então, isso eu vejo que atrasa muito aqui esse meu progresso
E também, se eu não tô arrumada, eu fico naquele estado de não estou trabalhando, estou descansando. Então, se eu quero me colocar pronta para o meu dia para trabalhar, eu quero estar arrumada. Então, por isso, de todos os dias estar alinhada, assim como os meus ambientes também. Então, se o ambiente não tá organizado, se ele não tá limpo, se ele não tá visualmente legal, pra mim é muito difícil de eu me concentrar e realmente conseguir fazer o meu trabalho. E até pra eu gravar aqui mais pro YouTube, fazer vlogs, enfim, eu quero que as coisas estejam no lugar. Então, um ambiente organizado, alinhado e eu mesma alinhada também, porque isso faz muita diferença no meu dia. E também, pensando na minha saúde mental, eu quero ter novos hobbies. Então, nesses 180 dias, eu quero descobrir novos hobbies, coisas que eu gosto de fazer, até porque vou estar reduzindo muito o uso de celular. Então, quero achar novas coisas para eu estar fazendo. Pode ser novos esportes que eu vou testar, enfim, coisas diferentes que eu posso fazer. Eu gosto muito de música, de tocar teclado, de cantar. Quero talvez começar a pintar, fazer algo relacionado à cerâmica, acho bem interessante. Enfim, quero achar coisas diferentes para fazer e me desafiar e experimentar essas coisas novas. E óbvio que eu vou compartilhar com vocês também todas essas novas atividades que eu vou fazer. E por fim, algo que faz muita diferença também na minha saúde mental é marcar encontros presenciais com amigos, com amigas. Então, sair para tomar um café, receber alguém aqui em casa, sair para caminhar, fazer alguma coisa diferente, porque, de novo, eu trabalho de casa. Então, eu acabo ficando muito tempo sozinha em casa e eu sei que isso não faz bem para minha saúde mental. Ainda mais se eu estiver sem celular, eu vou ficar bem entediada muitas vezes. Então, quero 2 vezes por mês, pelo menos, encontrar alguma amiga presencialmente. Então, eu coloquei 2 vezes no mês, que pode ser até pouco, mas porque depende das outras pessoas também de terem a disponibilidade. Então, eu vou tentar, pelo menos aí, umas 2 vezes por mês, fazer algum encontro diferente com alguém. Tá, fechamos essa parte aqui mais de saúde mental. Agora, a última área é a área de saúde física. E essa eu coloquei bem poucas metas, bem poucos objetivos, porque se eu conseguir cumprir com esses aqui, que assim, é o feijão com arroz, eu já vou estar muito feliz, porque eu acho essa uma das áreas mais difíceis de manter uma constância. E o primeiro objetivo que eu coloquei foi de ter algum tipo de movimento uma vez por dia. Eu não preciso necessariamente todos os dias ir até a academia, mas algum tipo de movimento eu vou ter que fazer. Então, pode ser um treino em casa, pode ser uma caminhada, uma corrida, pode ser um pilates, pode ser um alongamento, pode ser a própria academia, não importa. Mas alguma coisa eu preciso fazer para movimentar o meu corpo. Porque, de novo, trabalho de casa, fico muito tempo sentada, muito tempo em computador, em celular, e isso não faz bem pro nosso corpo. Então, eu quero me mexer, eu quero me mover. Não vou colocar aqui uma meta de treinar todos os dias, mas algum tipo de movimento eu vou ter que fazer. Até acho que pensando em novos hobbies, em novos esportes que eu quero testar, isso pode ser algo legal de incluir na minha rotina. Então, uma vez por dia ali, ter alguma coisa diferente acontecendo pelo menos. O segundo objetivo é manter uma dieta equilibrada. Então, de novo, eu não vou colocar nada muito rígido aqui, mas simplesmente me alimentar bem. Muitas vezes eu acabo ficando bastante tempo sem comer, porque eu tô ali focada no trabalho, fazendo 1 milhão de coisas, e aí eu não quero levantar pra ter que ir lá fazer um lanche, mas isso faz muito mal. Se a gente não tá alimentado, o nosso cérebro não funciona direito, as ideias não fluem, então eu preciso estar me alimentando bem. Um outro ponto aqui bem importante pra mim é que eu sofro com enxaqueca, e a enxaqueca tem muito a ver com a alimentação. Então, aquilo que a gente ingere, tanto de comida quanto de bebida, muitas vezes pode ser um gatilho para eu ter enxaqueca. Então, a alimentação é algo que eu preciso cuidar justamente por saúde. Eu não tenho nenhum objetivo estético muito específico. Gostaria de ganhar massa e perder gordura, acho que todo mundo meio que tem esse mesmo objetivo, mas nada muito específico. Eu tô bem da forma que eu tô, eu só realmente quero fazer algo por saúde. Então, me alimentar bem por saúde, fazer algum movimento por dia ali por saúde, pra eu me sentir bem, pra eu não ter dores. E claro que também coloquei aqui o objetivo de fazer higiene do sono. Então, dormir bem, dormir pelo menos 7 a 8 horas por dia e dormir cedo, acordar cedo. Então, manter aqui uma boa rotina de sono, porque nos últimos meses eu estava dormindo muito mal. Então, indo dormir super tarde e acordando cedo e passando o dia inteiro cansada. E isso me deixa
muito estressada, minha cabeça não funciona direito, não consigo nem pensar direito, nem ter ideias boas, justamente porque eu tô exausta, porque eu não dormi bem. Então, isso é algo que precisa mudar definitivamente. E por isso tá aqui também dentro desse desafio. Então, esse vai ser o meu desafio pelos próximos 180 dias. Vocês vão viver esse experimento junto comigo e a gente vai ver se realmente deu certo, se eu realmente conseguir alcançar essas metas que eu coloquei aqui. Como eu falei antes, eu quero que o YouTube seja esse lugar seguro, que eu possa compartilhar tudo com vocês. E por favor, me deem sugestões de melhorias, feedbacks sobre esse vídeo e os meus próximos vídeos. Eu tô recém começando aqui no YouTube, ainda não sei muita coisa, então esse também vai ser um processo que vocês vão acompanhar. E também vou deixar aqui as minhas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, o meu arroba é Daniela Hall. Então por lá vocês podem acompanhar como tá sendo a minha criação de conteúdo na prática e um pouco mais no meu dia a dia também ali nos stories. E é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Nos próximos vídeos eu quero mostrar um pouco mais pra vocês como que eu vou pegar essas metas e transformar isso em uma rotina e como também eu vou montar junto com vocês o meu mapa dos sonhos, que não é só para esse desafio específico, mas é para toda essa visão de vida que eu tenho, que como eu falei, estava um pouco distorcida por olhar muito para outras pessoas, para me comparar o meu negócio com o negócio dos outros, e eu vi que eu estava indo por um caminho que não era o caminho que eu queria, então eu quero ter esse foco mais alinhado a partir de agora, e por isso no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto. E é isso, tô bem animada para o que vai acontecer nos próximos 180 dias, e quero vocês acompanhando tudo junto comigo. Acho que era isso que eu tinha para falar. Um beijo e até o próximo vídeo.